Boa noite a todos. Reunião ordinária da Câmara de Vereadores de União da Vitória, Estado do Paraná, do dia 9 de fevereiro de 2026. Iniciando os trabalhos, convidamos a todos para que, em posição de respeito, cantemos o hino nacional brasileiro. Havendo quórum legal, conforme determina o artigo 155 do Regimento Interno, declaro abertos os trabalhos da segunda sessão ordinária da Câmara de Vereadores de União da Vitória, exercício de 2026, 36ª legislatura. Solicito ao secretário Borracha que proceda à leitura do Salmo. Versículo do dia. Mas, se alguém ainda discordar, bem, deixaremos que ele permaneça na sua ignorância. Coríntios 14, 38. Efetuada a leitura do Salmo, passamos à discussão da ata. Coloco em discussão a ata da primeira sessão ordinária, de 2/2/2026. Não havendo pedido de retificação ou impugnação, considero a mesma aprovada. Coloco em discussão a ata da primeira sessão extraordinária de 22/1/2026.
Não havendo pedido de retificação ou impugnação, considero a ata aprovada. Coloco em discussão a ata da 11ª sessão extraordinária de 18/12/2025. Só um momento, pela ordem, presidente. Referente à discussão das atas aí, onde se encontra as atas? Diretor. Eu passo aqui para o secretário. Na minha pauta está aí na pauta dos vereadores não estava. Não sei por que está acontecendo isso, mas a pauta do secretário está. Do dia 18 de 12, foi aquela que nós discutimos sobre a Uniuv, daí foi sobre a do dia 22 de janeiro, foi sobre o aumento salarial, e da semana passada, que foi a reunião normal. Ah, tá, ok, obrigado. Não, só o que poderia ser a pauta para todos os vereadores deveria ser igual. Mais alguma dúvida, vereador? Mas não está ali, né? Não, era só isso daí. Passo a palavra, então, não havendo pedido de retificação ou impugnação, considero a mesma aprovada. Passo a palavra ao secretário para a leitura dos ofícios recebidos. Correspondências recebidas. Acabei de receber aqui, depois que tinha terminado a pauta, senhor presidente, senhores vereadores, ao primeiro secretário da mesa diretora, venho, por meio deste, comunicar ao meu não comparecimento à sessão ordinária vigente na data de hoje, em decorrência de motivos de saúde, solicitando que o referido comunicado seja lido no plenário para os devidos fins regimentais. Atenciosamente, vereadora Pastora Josi. Tá, ok. De Thaís Biberbach, ofício número 1/2026. União da Vitória, 3 de fevereiro de 2026. Ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de União da Vitória. Assunto: comunicação de licença parlamentar, artigo 89, 3º do Regimento Interno. Excelentíssimo senhor presidente, na forma do artigo 89 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Vereadores de União da Vitória, especialmente o inciso 3º, venho, por meio deste, informar minha licença automática do mando parlamentar em razão de ter sido investida no cargo de secretária municipal junto à administração pública municipal. Nos termos do disposto regimental citado, o vereador investido em cargo de secretário municipal ou equivalente é considerado automaticamente licenciado, ficando assegurado o direito de opção pelo subsídio da vereança. Opção essa que declaro que não opto pelo recebimento do subsídio correspondente ao mandato parlamentar, conforme faculta a norma interna. Requeiro ainda que seja dada ciência formal ao plenário, em sessão ordinária, para os devidos fins regimentais e administrativos. Sem mais para o momento, renovo protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Thaís Biberbach. Ofícios do Executivo. Ofício 75/2026. Solicita substituição do projeto de lei ordinária número 1/2026, que dispõe sobre a alteração do artigo 3º da Lei Municipal número 3.964/2021. Ofício 90/2026 solicita a retirada do regime de urgência do projeto de lei número 5/2026, que dispõe sobre a alteração da Lei Municipal número 3058/2023, que, por equívoco, constou o referido termo no ofício de encaminhamento. Matéria do Legislativo. Requerimento número 3/2026, do vereador Cordovan Frederico de Melo Neto. Indicações.
Número 1/2026, do vereador Márcio Fernando Utzig. O vereador que subscreve, no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 86, terceiro do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de União da Vitória, vem à presença dessa presidência da Câmara, consoante disposto no artigo 131 do Regimento Interno, propor a presente indicação a ser encaminhada ao senhor prefeito municipal por meio da Secretaria de Obras e demais departamentos pertinentes, solicitando em caráter de urgência o reparo na rua Ney Braga, no bairro Bom Jesus, que se encontra em condições precárias, praticamente intransitável, devido à erosão e buracos que se formam. Justificativa. Tal medida se faz necessário, uma vez que o local se encontra com um grande buraco em sua via, dificultando imensamente o tráfego de veículos e potencializando o risco de acidentes a todos os usuários que transitam por ali. Importante ressaltar que é necessário identificar o problema, pois a via foi reparada, contudo, a cada chuva intensa, o problema torna a repetir. 2. Número 2/2026, do vereador Márcio Fernando Utzig. As demais secretarias e departamentos pertinentes providenciam a manutenção da rua Armelindo Tomasi, em frente ao número 25, no bairro São Basílio Magno. Justificativa. A citada via apresenta buraco de grandes proporções, o que dificulta o tráfego de pessoas e veículos que por ali passam, tornando perigoso o uso por conta do pavimento danificado. É necessário fazer o devido nivelamento para garantir a segurança dos residentes que utilizam diariamente o percurso. Número 3/2026, do vereador Alemão da Agropecuária, solicitando a instalação de lixeiras no distrito de São Cristóvão, principalmente em locais de maior movimento, como postos de saúde, pontos de ônibus, parques comerciais, parques, comércios, inclusive com a possibilidade de classificar na dispensa do lixo em orgânico e reciclável. Justificativa. A instalação de lixeiras é uma necessidade fundamental para a prevenção da higiene urbana, prevenção de doenças e proteção do meio ambiente e a saúde pública. A presença de coletores adequados evita que o lixo seja descartado em locais incorretos, reduzindo a proliferação de doenças e o entupimento de bueiros, e a disponibilidade de lixeiras incentiva a população a adotar hábitos mais conscientes, evitando o descarte de lixo nas ruas. Indicação número 4/2026, do vereador Cordovan Frederico de Melo Neto. Indico na forma regimental ao Poder Executivo Municipal, por meio do setor competente, em reforço ao ofício de gabinete número 46/2025, de minha autoria, no qual foi solicitada a extensão de rede elétrica e instalação de iluminação pública na rua Jaime Strozzi, localizada no bairro Ouro Verde. Na entrada do bairro, vindo pela BR, esquina com a rua Heroclito Tesseroli, que sejam adotadas as providências necessárias para atendimento da referida demanda. Destaca-se que, apesar do tempo decorrido desde a resposta ao ofício mencionado, e mesmo havendo avanços por parte da empresa instaladora em outras localidades, o local em questão permanece sem postes e sem iluminação pública. A inexistência de iluminação tem gerado insegurança aos moradores e dificuldade de visibilidade no período noturno. A instalação de 1 ou 2 postes com luminárias já seria suficiente para atender a demanda, garantindo mais segurança, conforto e tranquilidade aos residentes e transeuntes que utilizam essa via, importante acesso ao bairro. Indicação 5/2026, do vereador Cordovan Frederico de Melo Neto. Pela ordem, secretário, eu gostaria só de acrescentar o nome do vereador Valdir Cortellini nessa indicação. Indicação número 5/2026, dos vereadores Cordovan Frederico de Melo Neto
Evaldir Cortellini. Assunto: indicação para instalação de iluminação pública na rua Valdomiro Nesteruc e na entrada da estrada do Rio Vermelho, área industrial. Indico na forma regimental ao Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria competente, a instalação de iluminação pública ao longo da rua Valdomiro Nesteruc, localizada na área industrial do município de União da Vitória, bem como a verificação da possibilidade de implantação de iluminação na entrada da estrada do Rio Vermelho, que dá acesso à referida via. Justifica-se a presente indicação pelo fato de tratar-se de estrada de chão, sem passeio público e sem acostamento, utilizada diariamente por trabalhadores que se deslocam a pé e de bicicleta, especialmente nos períodos noturnos e de madrugada, em razão dos turnos de diversas empresas instaladas na região. A ausência de iluminação, aliada ao intenso tráfego de caminhões, torna o local extremamente perigoso, expondo os colaboradores a riscos constantes de acidentes. Ressalta-se que o trecho a ser atendido possui aproximadamente 700 metros, e a instalação de postes com luminárias contribuirá significativamente para a segurança e mobilidade. Recebo as indicações apresentadas pelos senhores vereadores e determino que sejam as mesmas encaminhadas a quem de direito. Passamos ao grande expediente. 15 minutos sem apartes. Antes de passar a palavra à tribuna, quero aqui cumprimentar o comandante Ferreira, o capitão Renan, soldado Mendes, em seu nome, cumprimento aqui todos os policiais militares aí da nossa cidade, do nosso município. Cumprimentar também o amigo secretário Cleomar, secretário de Trânsito, o amigo Clemente, do Banhu, que se faz presente também, o ex-vereador Alex Anastácio, Marcos Moreira, acho que é isso, né? Seja bem-vindo. O seu Renato, né? Amigos, familiares da Brenda. O gerente da Sanepar também, o Marquinhos, faz presente. Meu amigo Jair também, que é o candidato junto comigo e meu partido. Toda a imprensa, escrita, falada e os demais que nos acompanham. Doutor advogado Leão, enfim, a todos, sejam muito bem-vindos. Então, nesse momento, eu passo a palavra na tribuna ao comandante Ferreira e ao capitão Renan. Acho que tem lá. Boa noite a todos. Boa noite, presidente. Boa noite aos vereadores. Boa noite às pessoas que hoje se dispuseram a vir aqui para ver uma prestação de contas da Polícia Militar. Eu vou fazer só uma rápida introdução sobre o que nós vamos fazer hoje e depois vou passar a palavra para o capitão Renan, que vai conduzir a apresentação. A Polícia Militar ela é uma instituição hierarquizada e eu sou o responsável pelo comando do 27º Batalhão, mas o responsável pelo policiamento, diretamente pelo policiamento na cidade de União da Vitória, é o capitão Renan. Então, por isso que ele vai fazer essa explanação. Eu quero aproveitar esse momento que eu estou aqui e fazer um agradecimento. Então, a Polícia Militar, ela agradece, né, a todo o incentivo que nós temos hoje por parte do governo do Estado do Paraná, o governador Ratinho, o secretário de Segurança, o coronel Hudson, que tem feito um trabalho magnífico de reforço, né, na área de segurança pública como um todo, para a Polícia Militar, Polícia Penal, Polícia Civil, Polícia Científica, e um agradecimento especial ao meu comandante, Coronel Estocco, e ao Coronel Tordoro, que são o Coronel Tordoro é o idealizador desse projeto que nós começamos aqui em União da Vitória, e através dele e do Coronel Estocco foi implementado o policiamento de proximidade em União da Vitória. E é um policiamento que, ao nosso ver, ele até aumentou os índices de ocorrências, mas não quer dizer que aumentaram as ocorrências, tá, pessoal? Isso o Renan vai explicar depois, né? Mas houve uma facilidade das pessoas em acionarem a Polícia Militar. Tá? Então, esse é um projeto que está sendo implantado em diversas unidades no estado do Paraná. Já foi implantado em alguns locais no litoral, algumas cidades na região metropolitana,
está sendo implantado em toda a região dos Campos Gerais e na região aqui de União da Vitória e do sul do Paraná, e agora está iniciando no oeste e no sudoeste paranaense. Então, é uma forma que a Polícia Militar tem de estar mais perto e mais acessível à população. Apesar de nós sempre dizermos que a Polícia Militar é o órgão do Estado mais fácil de ser chamado, que basta um aceno de mão e a viatura vai parar, infelizmente, o 190 hoje é um pouco mais complexo de atender, né? Então, existe uma demanda muito grande e o 190 é atendido em Curitiba. E aí a ferramenta do WhatsApp veio para isso. Eu quero aproveitar também aqui, nesse momento, para agradecer o apoio que nós temos aqui dentro da nossa região, né? Então, a gente tem um apoio grande de todos os vereadores, da Câmara de Vereadores, principalmente por ter liberado esse espaço, que nós, como servidores públicos, nós precisamos mostrar para a população o que nós fazemos. Agradecer ao Cleomar, que aqui está representando o Executivo Municipal, agradecer ao senhor Marcos Moreira, que representa o Conselho Comunitário de Segurança, agradecer a cada um dos senhores e senhoras que hoje estão aqui e disponibilizaram o seu tempo para ver a resposta que a Polícia Militar tem feito em União da Vitória, e também agradecer ao Legislativo Estadual, na pessoa do deputado Hussein Bacri, que também tem feito muita coisa pela Polícia Militar aqui na região. Tá? Então, essas são as minhas palavras, eu agradeço a atenção e a presença de todos, e eu convido o capitão Renan para que ele possa vir fazer a explanação dele. Muito obrigado. Senhores, boa noite. Todos me ouvindo bem? Pessoal aí no fundo me ouvindo bem? Conforme dito, então, sou o capitão Renan Ferreira. Eu comando aqui a Companhia de União da Vitória. Desde outubro do ano passado, temos feito um trabalho estatístico bastante intenso, tentando direcionar o nosso policiamento para a resolução de vários crimes que temos visto em nossa região. Trouxemos aqui hoje alguns dados referentes a alguns índices positivos e outros nem tanto, de tal forma que a gente possa discutir sobre como nós podemos melhorar o policiamento de nossa cidade. Antes de iniciar, só um questionamento rápido. Alguns dos senhores presentes pertencem ao grupo de policiamento de proximidade? Senhor? Alguém veio aqui em virtude do Rios, né, que foi divulgado no Instagram? O senhor também? Nós gostaríamos, inclusive, que esse local hoje estivesse cheio, né? Porque o nosso foco principal é atingir o máximo de população possível de nosso município, com essas informações que nós divulgaremos hoje. Então, já de antemão, já vos adianto, que tudo que for dito aqui hoje replique ao máximo a todas as pessoas, que nós consideramos de suma importância. Primeiro ponto aqui, crime de tráfico de drogas. Crime de tráfico de drogas, muitas pessoas acabam nos indagando, falando o seguinte: mas o tráfico de drogas é só droga. É só o nóia, o viciado? O que isso afeta, de fato, a nossa região, né? Nós, por vezes, somos questionados acerca disso. Contudo, as pessoas não percebem que o crime de tráfico de drogas ela acaba liderando vários outros crimes ocorridos em nossa região. Se iniciar pela associação criminosa. O traficante ele nunca age sozinho. Há um grupo por trás. E esse grupo ele não lida somente com drogas, mas também com roubos, mas também com armas. E isso, inclusive, pode ser visto a partir desse nosso gráfico. O que nós temos? Acima nós temos o quantitativo geral de ocorrências de tráfico de drogas, somando 2024 e 2025. Já na parte aqui inferior, nós temos especificamente ao lado direito, para quem não estiver conseguindo enxergar muito bem, né? Ao lado direito, 2024, ao lado esquerdo, 2025. Em amarelo, nós temos as pessoas detidas, em azul, as drogas apreendidas, em verde, as armas apreendidas. Percebam que de 2024 a 2025, nós tivemos um acréscimo de aproximadamente 50% aqui no nosso município de União da Vitória. Nosso policiamento foi direcionado a essa questão, e nós estamos tendo excelentes resultados. Anteriormente, a gente via muito em abordagens o pessoal questionando de vários pontos de comercialização de substâncias entorpecentes. Hoje, a gente já não ouve disso mais com tanta frequência. E sempre que nós identificamos algum ponto de comercialização de substâncias entorpecentes, nós já inserimos o nosso planejamento de policiamento, de tal forma que a gente consiga fazer vários boletins próximo àquele local,
para depois justificar uma solicitação do mandado de busca e apreensão, por exemplo, em cima daquele local. Dessa forma, nós tivemos, como os senhores podem ver, um resultado muito positivo, várias ocorrências de drogas e vários indivíduos presos em virtude dessa questão, que é considerado, inclusive, um crime hediondo. Além da própria ocorrência de tráfico de drogas, nós tivemos um aumento expressivo na quantidade de armas apreendidas, nesse delito de posse ou porte de arma de fogo de uso permitido ou de uso restrito. Então, nós temos ali, 2024, lado esquerdo, total de 46 armas apreendidas. Em 2025, a gente teve um aumento de 73 armas apreendidas. Vai um adendo aqui. Esses valores não são especificamente de União da Vitória, mas aqui dos municípios de nosso entorno. Só que quando a gente tira uma arma de circulação ali do município de Paula Freitas, o que o criminoso faz? Ele vai utilizar a sua arma para cometimento de um crime, mas, posteriormente, ele não vai guardar aquela arma com ele. Ele vai repassar adiante para outro criminoso. Essa arma que anteriormente havia sido utilizada em Paula Freitas, pode ser que ela seja utilizada aqui no nosso município, ou em outro. Então, por isso que esses dados foram pegos da região, pois a mesma arma que foi tirada de circulação em Bituruna ou em General Carneiro, era uma arma que poderia ter sido utilizada aqui. Percebam novamente que o nosso policiamento tem dado resultados. Tivemos um acréscimo de novo, aproximadamente 50% nessa questão. Se nós temos menos pontos de tráfico de drogas e menos armas, consequentemente, nós também temos menos roubos. Roubo, não sei se vocês conseguem enxergar bem ali no gráfico ali acima, mas eu tenho um total de 16 roubos simples e 4 roubos agravados. Isso somando os anos de 2024 e 2025. Somando os 2 anos, então, nós temos um total de 20 roubos aqui em nosso município. Convém ainda citar essa diferença básica entre o roubo simples e o roubo agravado, né? Percebam ali que a maior quantidade dos roubos são roubos simples. O que seria esse roubo simples, que eu tenho um registro ali de 16 somando os 2 anos? E mais especificamente, 8 em cada ano. O roubo, para que seja considerado roubo, basta a ameaça. É o que diz ali o CAPT. É a subtração de um bem diante o uso de violência ou grave ameaça. O que a gente percebe o que nós percebemos quando analisamos esses boletins de roubo simples? O que muito ocorre é aquela pessoa, aquele pedinte, que está na frente do estabelecimento comercial, ele intimida alguma pessoa que está ali adentrando aquele estabelecimento, a pessoa titubeia, e o que ele faz? Às vezes a pessoa está distraída com o telefone na mão, está distraída com o dinheiro, essa pessoa subtrai o bem e sai correndo. Isso, por si só, já caracteriza o roubo simples. E a maioria das ocorrências que nós temos registradas de roubo simples seguem esse mesmo padrão. Principalmente, inclusive, em estabelecimentos comerciais, na frente de estabelecimentos comerciais. Roubo agravado, conforme dito, nós temos um índice muito baixo para a nossa região, inclusive muito baixo se comparado com outros municípios de mesmo porte, com a mesma quantidade de habitantes. Nós temos um total de 2 roubos agravados por ano. Isso é um roubo agravado a cada 6 meses, né, fazendo uma média. Recentemente, nós tivemos um. Todos se recordam? Todos sabem do que eu estou falando? Uma situação de faca no estabelecimento ali no São Cristóvão. O que aconteceu com o indivíduo? Alguém viu a matéria depois, posteriormente? O indivíduo foi preso, foi pego. Então, nós temos ainda, além da baixa quantidade de roubos, nós temos um índice muito bom de resposta, de praticamente 100%. Todos os roubos agravados, os indivíduos são presos. Infelizmente, em relação ao roubo simples, nós não temos essa mesma eficácia. E eu vou dizer na sequência para os senhores o porquê que nós não temos. Ainda aqui nós temos quantitativo de prisões em nosso município. Percebam que há uma pequena queda na quantidade de prisões, pouca coisa, ali dá em torno de 20 prisões a menos no ano de 2024 e 2025, mas sempre com valores altos, né? Nós temos mais de 600 prisões aqui na cidade, anualmente. A que se deve essa pequena queda? A demanda que diminuiu. Antes nós tínhamos vários chamados por inúmeras situações na nossa Central 90. Essa demanda reduziu bastante de um ano para o outro. E a maior parte dessas prisões se devem à própria iniciativa do policial militar, em realizar abordagem, realizar o cumprimento dos nossos planejamentos de operações, e, a partir disso, eles conseguem, ainda assim, ter um bom índice de prisões aqui em nosso município. Mas, ainda, estendendo um pouco,
Se nós analisamos numa questão regional, toda a área aqui de nosso batalhão, nós temos um aumento expressivo na quantidade de prisões. O que pode, inclusive, nos levar a crer que está ocorrendo uma migração, ou talvez até um receio dos criminosos virem em nossa região efetuar algum tipo de crime. Ou seja, eu tenho um aumento em todos os municípios aqui do nosso entorno, logo, eles não têm mais, não conseguem, faltam criminosos para vir em nosso município. Então, eu estou conseguindo não somente suprir a demanda nossa aqui de União da Vitória, como de toda a nossa região. Perceba, então, que nós tivemos um aumento de 1.169 para 1.251 número de prisões em nossa região. Agora, pessoal, vamos para o outro ponto. Crime de furto. E esse, a partir daqui, eu gostaria que os senhores prestassem muita atenção, de tal forma que viessem a nos ajudar replicando tudo o que eu vou dizer aqui aos senhores agora. Primeiramente, percebam nesse gráfico acima que nós temos todos os crimes contra o patrimônio. Furto, roubo, dano, estelionato, qual outro que tem ali? Abigeato. E quais são os dois ali que lideram? Conseguem ver ali? Furto simples e furto qualificado. Falando, inclusive, do total, vou até falar o total aqui para os senhores, que eu sei que o slide ali não tá tão bom de visualizar. Furto simples, nós temos um quantitativo de 863, furto qualificado 336, somando os anos de 2024 e 2025. Somente em 2025, nós tivemos 614 situações somente de furto simples ou furto qualificado. Percebam que isso é muito mais do que, inclusive, a metade de todos os outros crimes causados contra o patrimônio. O furto lidera. Pessoal, só não querendo assustar os senhores, esses valores aqui, de novo, estão dentro de uma estatística, estão dentro de um padrão de outros municípios similares ao nosso. Não é que está ocorrendo muitos furtos aqui em União da Vitória. O que ocorre é que, para uma cidade com a nossa quantidade de habitantes, esse é um valor padrão. Contudo, ainda assim, é o nosso maior índice aqui em União da Vitória, onde nós estamos trabalhando para reduzir, para que nós possamos bater no peito e falar depois que somos uma cidade modelo nesse tipo de policiamento, de tal forma que esse nosso índice fique muito melhor do que todos os demais municípios do Estado. Perceberam que isso, então, é um problema aqui para nós, né? Acho que todos aqui conhecem alguém que já teve sua residência furtada. Ou seu estabelecimento, né, Clemente? Então, aqui todo mundo acho que lida com isso diariamente. E o que nós temos de furto, senhores? Basicamente, essas duas coisas. O que lidera é o telefone celular e, num segundo momento, bicicleta. Temos outras coisas, como, por exemplo, cabo de fibra ótica, fio de luz, mas percebam que dessas situações de furto, que eu disse que aqui em União da Vitória, no ano passado, fechou próximo a 600 boletins de furto, nós temos 200, ou seja, 1/3, envolvendo somente aparelho celular e bicicleta. São dois números muito altos. E é isso que a gente quer bater muito ao longo do ano. Algumas situações, para que os senhores entendam a dinâmica de como ocorrem esses furtos. Aqui são descrições de boletim de ocorrência. Esses dois primeiros boletins acima são boletins registrados na Delegacia de Polícia Civil, e esse outro abaixo registrado pela nossa própria equipe da Polícia Militar. Inicialmente, relata comunicante que no mês de outubro foi furtado em seu trabalho, não sabendo indicar possível autor. A segunda descrição, o segundo boletim. Relata o comunicante que reside na pensão, no endereço acima, e que teve furtado o seu telefone celular, e que não sabe precisar nem sequer o número do seu aparelho. Somente nessas duas situações, identificaram um padrão? A falta de informação. Eu, enquanto policial militar, eu consigo fazer alguma coisa com base nesses dois boletins? Fica fácil para eu trabalhar? Em ambas situações eu não tenho nada, eu não tenho um caminho inicial para conseguir identificar o autor. São boletins que, na sua grande maioria das vezes, servem somente como registro, somente como dado estatístico. Agora vamos ver a terceira situação, boletim registrado pela Polícia Militar. Equipe abordada em via pública durante patrulhamento, pela senhora fulana, relatou ter sido furtada de seu celular. Em conversa, a vítima informou que seu filho, usuário de entorpecente, crack, que não reside com ela, adentrou sua residência, foi até o quarto e subtraiu seu celular, que estava sobre a cama. Em seguida, saiu correndo.
Questionada sobre o paradeiro do autor, a vítima não soube informar e disse que não atendia ao celular. Essa situação aqui, eu trouxe ela para comentar sobre uma segunda situação que a gente observa, que é muito frequente aqui em nosso município. A maioria das pessoas, quando fazem o boletim de furto, elas declaram, a maioria não, mas uma certa porcentagem, elas declaram algo à Polícia Militar e, posteriormente, quando são encaminhadas à Delegacia de Polícia Civil ou quando são ouvidas mediante inquérito, elas alteram a sua versão. Esse aqui foi o boletim registrado pela Polícia Militar. Hoje mesmo eu fui olhar esse boletim e ele se encontra arquivado. Foi aberto o inquérito, ele se encontra arquivado. Qual situação em que ocorre isso? Normalmente, quando a vítima modifica a sua versão. Por quê? O furto é de uma ação penal pública incondicionada. Não necessita representação. Contudo, se a vítima deixa de ser uma vítima de furto, se em algum momento ela fala, não, eu dei o celular para o meu filho, por exemplo, já não há mais o furto. A partir disso, o inquérito pode ser arquivado. Foi alterada a versão. Deixa-se de existir uma vítima, mesmo sendo de ação penal pública incondicionada. Isso é um caso comum, e muitas pessoas fazem isso. Nesse caso, a gente percebe que ela modificou a sua versão em virtude de uma relação de parentesco com o seu filho. Mas muitas vítimas modificam a sua versão em virtude de receio do criminoso. E daí o criminoso acaba não tendo um processo que transite contra ele, acaba ficando em liberdade justamente porque a vítima, com receio, modificou a sua versão. Ou simplesmente não quis ir lá declarar na delegacia, né, ou perante o judiciário. Falando de mais 3 situações, né, falei de celular, e agora vamos falar de bicicleta, que também é um dos itens mais furtados aqui na nossa cidade. A equipe foi acionada para atender uma ocorrência de furto simples, no qual a solicitante relatou que teve sua bicicleta furtada enquanto estava trabalhando. Deslocado até o endereço supracitado, foi conversado com o solicitante, o qual relatou que deixou sua bicicleta sem cadeado próximo do local onde trabalha, e quando percebeu, o masculino estaria fugindo com sua bicicleta. O suspeito estava em uma Monark, com camiseta colorida, calça, boné. Diante dos fatos, a equipe policial orientou a vítima sobre os procedimentos, bem como realizou patrulhamento nas imediações, porém, não obteve êxito na busca desse indivíduo. Segunda situação. Vou ler esse boletim de baixo aqui, que é outro que foi confeccionado pela Polícia Militar, que diz o seguinte: a equipe acionada via grupo de policiamento de proximidade, onde era relatado o furto de uma bicicleta e a vítima estaria no local. Deslocado até o endereço informado, sendo possível contato com a vítima, qual relatou que na data de hoje teria deixado sua bicicleta cadeada em um poste de sinalização, e foi em direção ao seu trabalho. Ao retornar do trabalho, se deu por conta que sua bicicleta havia sido furtada. Em busca de imagens do comércio local, a vítima constatou o momento do furto. Na imagem, e de acordo com o relato, foi possível identificar um suspeito, sendo Éder Daniel Decene, o qual, após o furto, seguiu em rumo ignorado. Voltando agora, lendo o boletim acima, na madrugada de sábado, a vítima relatou que seu marido encontrava-se em um bar e, ao sair do estabelecimento, percebeu que sua bicicleta havia sido furtada. Testemunhas presentes no local suspeitam que o responsável pelo furto seja André Eduardo de Lima. O que eu tenho nesses 2 últimos boletins? Que anteriormente nós não tínhamos visto nos demais. Eu tenho um possível autor. Agora sim, nessas 2 situações de bicicleta, eu já consegui identificar um possível autor. Por quê? Numa das situações a partir de imagens, e nós, trabalhando diuturnamente nas ruas, com várias equipes, nós já abordamos praticamente todo mundo da cidade. Todo mundo. Então, se tem uma imagem do indivíduo fazendo um furto, nós saberemos quem é aquele indivíduo. Então, o primeiro ponto é este. Se você tem imagens, guarde essas imagens e nos repasse, para que nós possamos fazer a qualificação desse indivíduo. Pode ser que, no momento, nós não consigamos prender o autor. Contudo, essa informação nos é muito importante. Falamos aqui da dinâmica dessas 2 situações. Percebam que em 2 desses boletins nós temos qualificação do nome do autor, mas percebam que, de 600 boletins de furto, aqui é um gráfico que mostra as pessoas detidas. Tanto 2024 quanto 2025, eu tenho algo em torno de 100 pessoas detidas. Ou seja, é mais ou menos ali em torno de 1/6. 1/6 das pessoas que cometem furto são presas.
Por quê? Porque é muito difícil a identificação do autor. Infelizmente, em muitos casos, a pessoa vai viajar, retorna somente na segunda-feira, fica o final de semana tudo fora, somente registra o boletim na Polícia Civil, um boletim muito sucinto, somente para falar dos seus bens que foram furtados, sem demais detalhes que nos garantam, né, que nos ajudem na identificação do autor desse furto. Ignore ali a tabela da direita, que é de 2023, que nós tivemos também um pico, né, de furto aqui no nosso município, mas que, contudo, por isso, a gente também teve mais prisões aqui ocorridas. Acabei esquecendo de tirar ali. Falando dessa parte de pessoas detidas, percebam o seguinte, 600 furtos, 100 pessoas presas. E quem que comete esse crime de furto? Será que eu tenho, de fato, 600 criminosos diferentes agindo na região, cada um cometendo um furto? A gente analisando essa tabela aqui, a gente percebe que não. Isso daqui é um print screen do nosso banco de dados, tirado de forma totalmente aleatória. Eu tenho 16 boletins de furto na tela. Se eu olhar os autores, quem são os autores? De baixo para cima, lembram ali do boletim que estava relacionado ao nome do André Eduardo de Lima? Já tem no ano de 2025 para ele 2 boletins de furto. Ele já foi encaminhado 2 vezes por furto. Acima, tem uma outra mulher ali que foi encaminhada 2 vezes por furto. Acima, tem o outro cara que já foi encaminhado 2 vezes por furto. Olha o Éder Daniel Decene ali, que foi citado no outro boletim da bicicleta, ou do celular, agora não me recordo, da bicicleta, né? Também já foi encaminhado no ano 2025 1 vez por furto. E olha aquele nome ali em cima, não sei se vocês conhecem, o Brito, não sei se deu trabalho para alguns dos senhores aí no comércio de vocês, mas ele dá muito trabalho lá no São Cristóvão. Muito trabalho no São Cristóvão. Temos no ano 2025, 3 boletins registrados contra ele por furto. Eles estão presos? Nenhum deles. Todos soltos. Por que, então, a importância desse registro do boletim de ocorrência? Com base nessas informações, a gente consegue comprovar e conseguir, junto com o judiciário, que esse elemento fique preso. Com base numa ideia que eu vou trazer para os senhores a partir desse gráfico. Percebam só, estou acabando, senhores. Não durmam. Esse gráfico aqui foi retirado num artigo que foi feito num país da Europa, salvo engano, Suécia, mas não tenho bem certeza. O que esse gráfico me diz? No eixo horizontal, eu tenho a quantidade de criminosos condenados por crime violento. No eixo vertical, eu tenho a quantidade de condenações. Percebam o seguinte, 1%, isso daqui é um artigo que não é no Brasil, tá, senhores? Só para não desconceituar, melhor, enfim, só para os senhores se situarem melhor. 1% da população prevista nesse artigo é responsável por mais de 55 condenações. 1% desse artigo se refere, ele fala ali embaixo, 936 criminosos condenados. Em 1%, então, eu tenho 936 criminosos. Se eu multiplicar isso, então, eu tenho 936 criminosos que cometeram mais de 55, que tem mais de 55 condenações por crime violento. Vamos estender um pouco mais a interpretação desse gráfico. Se eu olho ali até 3%, eu tenho que 3% de todos os criminosos condenados por crime violento, eles possuem mais de 11 condenações. O que esse dado me mostra? Esse número de criminosos condenados, ele se refere a somente 0,1% de toda a população do país. Somado àquele campo azul, que são os criminosos condenados de 3 a 10 condenações, eu tenho ali mais ou menos, ali ele dá ali 0,9% da população total, ou ainda 25% de todos os criminosos condenados. Ou seja, o que esse artigo me traz? Que aproximadamente, somente aquele eixo ali, né, de 0,1% da população, mais aquele eixo de média persistência, eles são responsáveis por quase 2/3 de todos os crimes violentos. Se eu voltar agora aqui nesse gráfico,
eu percebo, então, o quê? Que conforme esse artigo me fala, eu tenho uma taxa de reincidência muito alta no cometimento, no caso desse artigo, de crimes violentos. Mas se nós trouxermos aqui para a nossa situação, nosso estudo de caso, em relação ao furto, onde eu tenho em 16 crimes de furto, eu tenho 4 indivíduos que cometeram 2, 4, 5, 6, 9. 4 indivíduos cometeram 9. 9 e 16 dá quantos por cento? Mais de 50, né? Vai dar uns 50 e quebrados, né? 56? Então, eu tenho 56% somente desse print screen aqui, 56% dos crimes de furto cometidos por 4 pessoas. Certo? O que nós temos de sugestão, então? Que nós queremos que a população nos ajude. Primeiro ponto é, o registro do boletim é a nossa arma. A partir do registro de boletim, eu consigo mostrar para o judiciário, para a promotoria e posteriormente para o judiciário, que esse é um criminoso de carreira, que nada adianta nós termos esse indivíduo solto, sendo que ele vai ser liberado posteriormente e vai cometer o mesmo crime novamente. Por isso que o registro do boletim é tão importante. Muitas vezes, quando eu tenho uma situação de furto simples, o furto simples, nunca o indivíduo vai ficar preso. Nunca. Por quê? Porque a condenação por furto simples já é em regime aberto. Ou seja, mesmo o condenado, o indivíduo vai ser posto em liberdade. Agora, se ele for reincidente, não. Ele pode ficar preso. Pode ficar recluso. Se o crime for qualificado, idem. Por isso que é necessário a gente montar um perfil, um dossiê do criminoso, fazermos vários boletins de ocorrência, de tal forma que, posteriormente, a gente não vai encaminhar somente aquele furto ocorrido no mercado, mas a gente vai encaminhar a prática reiterada do mesmo crime. Dessa forma, esse indivíduo não será posto em liberdade, porque a gente sabe que a conduta dele vai se manter. E num segundo ponto, senhores, em relação ao nosso grupo de policiamento de proximidade, quem não faz parte, por favor, entre em contato conosco, que com certeza serão adicionados. Num segundo momento, inclusive, queremos adicionar toda a população de União da Vitória que tiver interesse, população de bem, que possa nos auxiliar. Pois esse grupo de policiamento de proximidade ele traz a possibilidade de que todos possam, no momento de cometimento de crime ou de qualquer suspeição, já encaminhar uma foto desse indivíduo, um vídeo, acionar a polícia militar na hora, falando, pô, tem uma situação estranha aqui. A equipe já pode ir lá, já começar a monitorar aquele cidadão ou aquela situação específica. E, por fim, então, fechando a apresentação, com todo esse acúmulo de registros, de boletins, de imagens, nós podemos argumentar, então, que o indivíduo ele não cometeu somente um fato isolado, mas que, sim, ele vive da prática de crimes, o que justifica a manutenção da sua prisão, como, por exemplo, nessa situação de furto. Senhores, creio que da minha parte seja isso. Alguém tem alguma dúvida? Gostaria de fazer algum questionamento, algum apontamento, alguma observação? Deixo aberto a perguntas. Os vereadores, fique à vontade. Capitão, eu faço parte do grupo do comércio. E se vai ter um grupo separado daquele, para inserir o pessoal da população? Você está conosco no policiamento de proximidade? Você está, né? Tá. É desse grupo que você se refere? Isso. Não, será o mesmo grupo que as pessoas serão inseridas. Mesmo? O mesmo grupo. Então, vamos colocar. Inclusive, se tiver sugestões, pode nos repassar, que nós analisaremos cada perfil, cada pessoa, né? O que nós estamos fazendo? Cada um que nós vamos adicionar, nós normalmente conversamos previamente com essa pessoa, para explicar como que funciona o grupo, para saber quem ela é, para que a gente tenha o melhor controle sobre todos que estão presentes. Mas todas as sugestões são bem-vindas, podem inclusive nos mandar os contatos que nós poderemos adicionar, sim. Eu não sei se tem como, vamos supor, seria 2 grupos, porque tem alguns que não são direto, pelo menos o do comércio é mais direto, né? Acontecendo situação, elemento, tal e tal. Mas alguns, depende do tipo de grupo, querem bater papo no grupo, sabe? Mas aí que está isso que a gente pede, por isso que a gente conversa com todos inicialmente, antes de fazer essa adesão ao grupo. Porque o grupo é justamente para que a gente faça um cerco, um monitoramento do bairro, da cidade. Direto, né? Exatamente, não é para ficar batendo papo, né? Isso. É para que a gente consiga direcionar essa questão da própria segurança pública, do policiamento. Entendo mesmo.
É no mesmo grupo, sim, tanto população quanto comerciantes. Obrigado, capitão. Por nada. Mais alguma pergunta, dúvida? Vereador professor Márcio Dzic. Capitão, primeiro, parabenizar a Polícia Militar, o 27º Batalhão, pelo trabalho que desempenham aqui em nossa região, expressado aí nos números. Recebi algumas solicitações de munícipes que moram no interior, na área rural, e onde tem acontecido recorrentes furtos de cobre, instalação elétrica, enfim, por ser um local mais afastado, né, do urbano, muitas vezes fica difícil de localizar esses elementos. Eu gostaria de saber se a Polícia Militar tem algum sistema de inteligência, tecnologia, até com drones, enfim, para poder empregar nesse tipo de situação. Nós já identificamos esse problema. Inclusive, eu estava fazendo uma análise sobre furto de cabos de fibra ótica e fios de cobre. Recentemente, acho que foi semana passada, eu estava levantando isso. Vimos que realmente está aumentando. O município de Porto Vitória, não sei a qual município o senhor se refere, mas Porto Vitória tivemos várias situações ocorridas. De imediato, as nossas equipes de patrulha rural têm intensificado um pouco mais o policiamento nessas regiões, mas ainda não conseguimos identificar um padrão, de tal forma que a gente consiga direcionar o policiamento de uma melhor forma. Muito possivelmente é o mesmo grupo. Nós precisamos, inicialmente, chegar neste grupo. Então, nós precisamos de informações. Inclusive, se qualquer um dos senhores puder nos auxiliar, repassando qualquer informação que possa nos levar a algum desses autores, quando tem um grupo, por exemplo, igual eu citei Porto Vitória, aumentou de forma expressiva os furtos de fio de cobre. Possivelmente é o mesmo grupo fazendo esse tipo de crime. Então, nós precisamos atingir um para conseguir desmantelar todo o grupo. E é assim que a gente vai atuando. Mas, até o momento, só identificamos o problema, mas ainda não conseguimos dar uma resposta melhor. Mais alguma pergunta dos nobres edis? Talvez quem nos acompanha? Não? Capitão, quero nesse momento, então, fazer uma pergunta ao senhor a respeito das câmeras de segurança, vamos dizer assim, ou câmeras de monitoramento, que existiam espalhados aí pelo nosso município. E eu sou muito cobrado pelos munícipes aqui de Nova Vitória, e tinha câmeras ali na entrada da ponte do São Cristóvão, né, na saída das pontes e tal, e também ali na entrada do Distrito de São Domingos, né? Então, até foi um questionamento que eu fiz postagem, né, entrei com pedidos ali, eu queria que você pudesse explicar para a gente a respeito dessas câmeras, se está fazendo falta, como que funcionava antes. Eu lembro que eu fiz uma visita lá no 27º Batalhão, e demais vereadores também nos acompanharam na legislatura passada, e foi nos apresentado como que funcionava esse monitoramento, no andarzinho de cima ali, uma estrutura fantástica. Poderia acompanhar todas as câmeras inteligentes, que já detectavam a placa do veículo, se estava entrando ao nosso município, e já constava se era um produto de furto ou não, se vinha questão de ilícito, né, envolvimento com drogas. Eu gostaria que você explicasse para a gente com relação a essas câmeras. Quem que acabou tirando elas? Nós temos aqui no nosso município algumas câmeras de monitoramento. Essas que o senhor se refere são as câmeras de LPR, né, as câmeras de leitura de placas. O que eu posso adiantar para os senhores é o seguinte: a nossa Secretaria de Segurança Pública, né, o nosso CESP, está com um projeto chamado o Programa Olho Vivo, que está adquirindo várias câmeras de monitoramento para serem instaladas em todos os municípios que solicitarem adesão. Inclusive, nós temos um projeto grande aqui para o município de União da Vitória, que nós teremos a instalação de aproximadamente 120 câmeras com base no projeto, se aprovado. Inclusive, já temos a verba destinada a esse projeto. Essas câmeras todas serão integradas e nós poderemos acionar a partir do nosso sistema da Polícia Militar. Não somente aqui as câmeras de União da Vitória, mas como as câmeras de todos os municípios que aderirem ao projeto Olho Vivo. Então, todos os municípios estão nos enviando, nós estamos em fase de projeto, de encaminhamento de projetos. Todos os municípios estão finalizando seus projetos. Eu acho que em breve nós teremos a instalação dessas câmeras aqui no nosso município. Contudo, ainda hoje, nós contamos com algumas câmeras do DENIT, da PRF, que fazem exatamente esse trabalho, que é o trabalho da leitura de placas, e se o veículo tiver algum alerta, por exemplo, isso já vai reverter uma mensagem no meu sistema, que nós poderemos ir atrás desse veículo. Não somente isso, uma situação de monitoramento mesmo, às vezes uma placa que nós temos conhecimento de um indivíduo que está envolvido em algum tipo de crime, nós podemos, a partir destas câmeras, conseguir buscar esse veículo.
E o que eu posso adiantar, então, é que nós temos esse programa, né, esse projeto, um projeto grande, com a verba já destinada, estamos finalizando o projeto essa semana, e esperamos que, em breve, nós já tenhamos a instalação dessas câmeras aqui em nosso município. Não somente essas, né, de leitura de placas, como também solicitamos a questão de leitura facial, né, para pessoas com mandado de prisão, câmeras panorâmicas. É um projeto grande, né? Inclusive, estávamos discutindo isso junto com o Cleomar agora, um pouco antes. E é isso que eu tenho para falar para o senhor. Mas, capitão, essas câmeras, no caso, né, era um contrato que o Executivo tinha e que acabou se encerrando, foi isso? As câmeras anteriores? Foi o Executivo que retirou isso? As câmeras anteriores não tenho bem certeza, mas eu acho que foi alguma coisa relacionada a isso, ao término, né, do prazo de licitação, presumo. Não sei se foi exatamente essa questão. Mas o que eu posso adiantar, então, é que agora nós estamos já com um novo projeto para a aquisição dessas câmeras. Beleza. Já com a verba liberada para a vinda dessas câmeras aqui, em breve, possivelmente ainda esse ano. Perfeito, capitão. Muito obrigado pela resposta. Palavra, Cordova. Gostaria, primeiramente, parabenizar toda a corporação, né? Cidade de União da Vitória. A gente vê que é uma cidade boa de se viver, boa para criar os filhos, tudo devido a essa segurança. A gente se sente muito seguro aqui na nossa cidade, então só tenho para parabenizar toda a corporação aí por serem sempre muito efetivos. Referente às câmeras de segurança que foram citadas anteriormente, eu estava em conversa com o secretário Cleomar, o qual falou a respeito, coisa de 120 câmeras que estão sendo o projeto finalizado para ser beneficiado toda a nossa população, e daí vai estar aí em todos os pontos, né, indicados aí pela PM, que tem aí total know-how para isso daí, e estar sabendo quais são os melhores lugares, né, para estar instalando. Eu gostaria só de aproveitar esse momento, realmente, a gente conversando com as pessoas, o pessoal sempre elogia, né? E a gente é um beneficiado aqui, tendo em vista que as cidades divisas, então, né, acabam a Polícia de Porto União, junto com a União da Vitória, fazendo esse trabalho em conjunto, e com certeza quem ganha é sempre o município, aí, tanto de União da Vitória como Porto União. Então, realmente, parabenizar aí esse belíssimo trabalho de vocês, e pode ter certeza que estaremos aí divulgando todos esses dados aí, se puder deixar aí todo esse pendrive com as informações para a gente poder estar divulgando também nas nossas redes sociais. Parabéns pelo trabalho mais uma vez. Com certeza, obrigado. Não, só complementar o capitão Renan, também o nosso comandante Araújo, e estava conversando a semana passada com o prefeito ali, e a União da Vitória vai ser contemplada no início já com 80 câmeras. É um programa do governo, e ele me falou que essa semana ia até Curitiba, ou a semana que vem, que está quase garantido 80 câmeras já, que é um programa do governo. Os municípios que entraram no programa já vão ser contemplados já no mês de fevereiro. Eu falo isso porque nós temos um projeto ainda em discussão aqui, mas 80 câmaras vai ser, o município já está autorizado a instalar, terminando, lógico, o processo. Iniciamos, né, com um projeto de 80 câmeras, realmente, né, foi o nosso primeiro... As tratativas iniciais, né, foram feitas com base em 80 câmeras, e, posteriormente, nós vimos a possibilidade de aumentar. Então, nós complementamos o projeto, encaminhamos ele finalizado com aproximadamente 120 câmeras. Que bom saber, vereadores, que a nossa cobrança surgiu resultados. Agradeço pela explanação, pelos dados apresentados à população, as informações que são de utilidade pública. Parabenizo toda a Polícia Militar pelos belos trabalhos prestados, todo o nosso município, nosso Paraná, e, com certeza, vocês fazem a diferença. Tá? Essa casa aqui estará sempre de portas abertas. Quando vocês precisarem, qualquer coisa dos nobres edis aqui serão atendidos, com certeza. Parabéns pelo trabalho. Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Quero aqui a tempo também registrar a presença do ex-vereador, ex-presidente da Câmara, meu amigo Valdir Rático.
Seja bem-vindo. Nesse momento, passo a presidência ao vereador Cordova Neto para fazer uso da tribuna. Recebo a presidência e passo a palavra ao nobre vereador Anderson Cardoso na tribuna. Não precisa passar nada ali na tela. Só vou falar, tá bom? Obrigado. Olá, boa noite a todos. Cumprimento a mesa diretora, demais colegas vereadores, todos que nos acompanham na noite de hoje. Tem tantos assuntos, tem tantas coisas para falar no dia de hoje, mas como nosso tempo é curto, eu vou abordar apenas 3 assuntos que eu separei aqui para essa noite. E dentre os 3 assuntos, eu vou começar com o que, na minha opinião, é o mais importante, porque é o assunto destinado a toda a população de União da Vitória. Quero aqui cumprimentar meu amigo, seu Renato, Jonas, amigos e familiares da nossa amada Brenda, a qual tivemos no sábado uma manifestação de forma pacífica em frente ao UPA, exigindo justiça. Essa era a palavra que nós estávamos usando. Ex-vereador Alex Anastácio também se fez presente. Isso é muito importante, né? Precisamos unir forças nesse momento. O vereador precisa estar ao lado da população. É a população que o elege, que dá um voto de confiança para o vereador entrar aqui nessa Casa de Leis, legislar, fiscalizar o Executivo e ficar ao lado da população, como eu falei. Então, esse assunto ele tomou uma proporção nacional, vamos dizer assim, pela forma que aconteceu. Sabemos que esse processo ele está em investigação. Não estou aqui para acusar ninguém, não estou aqui para citar nomes. Estou aqui mais uma vez para representar a população que me elegeu e dar uma resposta a todos esses que clamam por justiça, que clamam por uma saúde de qualidade, uma saúde digna para todos. Como eu falei, não estou questionando a questão do UPA e essa empresa terceirizada. Mas uma coisa é certa, os profissionais que estão lá, que estudaram para isso, se dedicaram para isso, devem fazer isso com amor. Devem atender a população com o mínimo de dignidade, de respeito, não simplesmente de qualquer forma. Sabemos de casos de profissionais que são estúpidos, grossos, tratam de qualquer forma, nem avaliam os pacientes direito. Então, esse é o meu questionamento. A Brenda, como várias pessoas que já se dirigiu até o UPA, chegou com dores, teve ali aquele atendimento, foi mandado para casa. Continuou as dores, retornou novamente, foi mandado para casa. Falaram que era ansiedade, crise de ansiedade. Daí deram mais uma medicação, novamente mandaram para casa. E eu sei de muitos casos que as pessoas chegam, vai para casa. Crianças tomam paracetamol, vai para casa, não é nada, uma gripezinha. Então, nós precisamos de exames mais aprofundados. Precisamos que sejam atendidos melhor. Chegou o ponto que, segundo familiares, eu estou trazendo o relato,
que falaram para a Brenda, se não me engano era uma sexta-feira, é isso? Vá para casa, na segunda-feira você vai no postinho do teu bairro que você é atendida. Imagine se ainda fosse esperar até segunda, né? Como ela estava com fortes dores, a família, que é uma família humilde, simples, não tinha condições financeiras no momento, mas deu um jeito ali, emprestou um dinheirinho, né, seu Renato? E foi fazer esse exame particular, levaram ela na maternidade. E lá sim, pagando, né, as coisas melhoram. Nosso Brasil é assim, infelizmente é assim. Quando se há dinheiro, as coisas mudam. E dinheiro muda também muitas pessoas. Dinheiro, interesses, status, poder. Que Brasil é esse? Né? Essa fala se tornou famosa. Onde a população não acredita mais na política. Tantos casos acontecendo, Brasil afora. Pessoas boas, justas, corretas sendo perseguidas, presas injustamente, caluniadas, difamadas. E daí, quando acontece algo assim na saúde, a população exige o mínimo da parte dos agentes políticos, de fazer algo para ajudar. E eu estou fazendo a minha parte desde o começo. Não desmereço aqui nenhum dos meus colegas vereadores. Sei que cada um tem a sua contribuição, mas eu quero hoje falar por mim, que desde o início entrei com ofícios, solicitando explicações melhores, prontuários, conversei com o advogado da família, e digo para vocês aqui, podem contar comigo sempre. Estarei sempre ao lado da população. Sempre ao lado das pessoas menos favorecidas. Então, para concluir o caso da Brenda, foi diagnosticada com pneumonia bacteriana. Uma doença grave. Por que não foi diagnosticada lá no UPA? Só essa a nossa indignação e a nossa cobrança. Como foi falado, nada vai trazer a Brenda de volta. Infelizmente, não. Mas você vê um pai chorando, uma mãe chorando, e pedindo para você, vereador, faça algo. Foi um descaso. E é complicado, gente. Então, como eu falei, nada vai trazer ela de volta, mas que sirva pelo menos de exemplo essa nossa cobrança, essa nossa manifestação, as cobranças na internet, para que outros casos não venham a se repetir. Que outras famílias não venham a chorar. Já tivemos diversos casos, infelizmente, ali no UPA. Como já falei, daquela criancinha que acabou falecendo. Os pais também estavam lá na frente, questionando a negligência. Daquela moça que foi até o UPA, com problemas mentais, acabou fugindo e acabou se suicidando. Outro caso de um homem, pasmem vocês não sabiam dessa, morreu congelado. E mais outros casos. Então, por isso que isso precisa ser averiguado, precisa de uma investigação séria. E a Brenda não resistiu chegar até segunda-feira. Então, a Brenda ela tinha apenas 17 anos, uma vida inteira pela frente. Uma menina linda, sonhadora, que teve sua vida interrompida. Tinha sonhos, planos e esperanças pela frente. Então, por fim, o UPA, ele não pode ser visto com medo pela população. Já vi pessoas que estão com alguma dor e falam, não, nem vou no UPA. Olha a situação que está lá. Eu já passei por isso com minhas crianças. E está com febre, algo assim, não, nem vou no UPA. Eu também faço uso do UPA. Não tenho convênio particular.
Meus 2 filhos também não estudam em escola particular, estudam em escola pública. Então, como usuário do SUS, eu falo aqui. Falei, não, nem vou levar, vou ficar lá 3 horas, 4 horas na fila, porque eu não uso do meu cargo para furar fila, eu não uso do meu cargo para se beneficiar com médicos aí, com hospitais. Então, eu não fui porque ia demorar, iam dizer ali, dar um paracetamol, dar algo assim, então eu mesmo, às vezes vou direto na farmácia, converso com o farmacêutico e medico os meus filhos. Mas sim, a população deve olhar para o UPA com esperança de receber um bom atendimento. Porque saúde é e sempre precisa ser prioridade em nosso município. Eu deixo aqui mais uma vez os meus sentimentos a todos os familiares da Brenda. Pode ter certeza que terá uma resposta. Como eu falei, não estamos acusando ninguém. As investigações vão falar. Se houve realmente negligência, se houve descaso, que as pessoas sejam punidas. Não estou aqui para acusar as médicas também. Depois passou outras postagens que as médicas estavam lá trabalhando em Porto União. Aí depois descobriram, foram afastadas. É isso, né? Nem sei direito, não conheço as médicas. Então não posso falar. Mas eu deixo aqui que seja essa investigação realmente que traga respostas. E, seu Renato, se não tiver resposta, se simplesmente alegarem que não houve descaso, não houve negligência, pode ter certeza que de Deus, meus amigos, nada escapa. Dos seus olhos nada escapa. E a justiça, com certeza, será feita. Que Deus abençoe a todos. Outro assunto aqui, falar rapidinho. Foi um assunto que eu fui surpreendido hoje pela manhã. Com euforia, com postagens, coisas desnecessárias. Daí depois não quero que a população lá fora fique falando, nossa, só ficam brigando, só ficam discutindo. Deixo claro que, mais uma vez, eu não fico brigando. Desde o início eu estou apenas me defendendo. E às vezes só se defender cansa, né? Mas eu vou falar então que pela manhã a Câmara de Vereadores foi duramente criticada por alguns vereadores em suas redes sociais, que acusou o prédio de estar fechado na postagem. Pois bem, o prédio sempre está fechado pela manhã. Pelo número pequeno de funcionários, né, tem um aviso na porta. E seu horário de funcionamento, para quem não sabe, é do meio-dia até às 18. Mas tinha funcionário sim, tanto que a porta foi aberta, 9h04, conforme comprova, né, nas imagens, nos vídeos que nós temos aqui. Mas daí o próprio vereador não quis entrar. Por que será? Se havia ou não um funcionário que ele queria é outra questão. Então, em nenhum momento ligaram para mim. Tivesse me questionado, presidente, o que está acontecendo? Não pensaram nem no estado de saúde dos funcionários da casa aqui. Poderia ser melhor? Aconteceu algo com algum funcionário? Está bem de saúde? Não está? O que aconteceu que não foi aberto? Eu estou de moto, eu viria aqui rapidinho, não daria nem 2 minutos. Eu abriria, né, a gente conversaria, mas não, prefere o sensacionalismo, preferem as acusações. E eu falo que, mais uma vez, isso só está deixando cada vez mais feio para todos nós. Conforme o relatório do sistema, o nosso diretor ingressou 7h46 da manhã. Começou a formalizar o requerimento do vereador Cordovan e já tinha feito as suas indicações, que tinha feito suas indicações na semana passada. Na sexta-feira, ele atendeu a vereadora Guga, o vereador Alemão, à tarde teve uma reunião à tarde, saiu 18h30 da Câmara aqui junto comigo. O horário que o diretor fica mais não é falado. As horas que ele passa estudando à noite, isso não é comentado, é só as críticas. Conforme também, em conversa no WhatsApp, o diretor começou a preparar as minutas de 3 pareceres da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, bem como a minuta da ata da reunião. Tais pareceres têm preferência sobre os demais, haja visto que a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final devem dar o parecer por primeiro. É o que diz o regimento, e quem não concorde é só mudar. E ele fez o que diz as diretrizes do seu cargo, as suas atribuições. Deu suporte à comissão cujo parecer tem preferência sobre os demais. Não tem como atender outra comissão que não tem projetos para manifestar e deixar o que é prioritário. Saliente-se também que o regimento interno prevê no artigo 74 do que é o presidente da CCJ, que ele envia o projeto para parecer após a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final,
e exarar o seu parecer. Só então o parecer vai para outra comissão, e tem projeto de lei, o número 3, que está em comissão, que esta comissão decidiu por enviar o ofício ao executivo. Por fim, quero dizer que o diretor já entrou em contato com os presidentes das outras comissões, em 30 de janeiro, para que confirme o horário e a data da reunião. Ele está aguardando a resposta. Lembrando a todos, às vezes não sabe como funciona, a reunião das comissões aqui, antes era reunido toda segunda pela manhã, todos os vereadores. Virou um hábito, virou uma rotina, um costume, mas não é o que diz o regimento interno. O regimento interno fala que as comissões podem se reunir em dia e horário escolhidos, fica a seu critério. E também deixa claro que o presidente, que no caso, no momento, hoje, eu estou como presidente, não participa de nenhuma comissão. Então, não precisaria nem estar presente aqui pela manhã, mas mesmo assim eu faço questão, fazia questão naquele tempo de estar presente. Mas agora vamos seguir o regimento interno. Como pode confirmar, então, o vereador Tica, se é verdade ou não, né, que recebeu a mensagem no WhatsApp, também está no WhatsApp do vereador Cortellini, o pedido para conversar sobre isso. Então, o diretor decide se faz o que é urgente para hoje ou se atende uma comissão que não tinha projeto para analisar. O outro assunto eu vou deixar, já encerrou meu tempo, eu vou falar daí na palavra livre. Seria isso, muito obrigado, uma boa noite a todos. Devolvo a presidência ao vereador Anderson Cardoso. Encerrado o grande expediente, passo a palavra ao secretário para a leitura da matéria constante da ordem do dia. Requerimento número 3/2026, do vereador Cordovan Frederico de Melo Neto. O vereador que subscreve, no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 86, parágrafo 3º do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de União da Vitória, vem à presença desta presidência, com vulgo no artigo 131 do mesmo regimento, propor o presente requerimento, a ser enviado ao senhor prefeito municipal para que, por meio do setor competente, apresente informações acerca da viabilidade técnica e orçamentária para a implantação de um portal de identificação no bairro Nossa Senhora das Graças, nessa cidade. Justificativa. O pedido se justifica em razão do expressivo crescimento populacional do bairro, que passou a registrar tráfego intenso de veículos e pedestres, demandando maior atenção do poder público quanto à organização urbana. Sinalização e valorização da identidade local. Solicita-se ainda, por meio do presente requerimento, que sejam apresentadas informações sobre a existência de eventuais projetos em andamento ou previsto para execução de obras, melhorias, em relação ao assunto abordado. Cordovan Frederico de Melo Neto. Coloco em discussão o requerimento número 3/2026. Com a palavra, vereador Cordovan Neto. Aquela comunidade ali da Nossa Senhora das Graças cresceu muito de um tempo para cá, e o acesso ali naquele bairro ele é comprometido diante da BR, que você tem que cortar para entrar ali, e está bem sem visibilidade a entrada. O intuito não é nada muito glamuroso, né? A gente sabe a situação econômica do município, mas que possa estar dando uma iluminada a mais, fazer alguma coisa que chame a atenção dos demais motoristas. A gente está faz muito tempo pedindo ali algumas lombadas, alguma coisa nesse sentido, para diminuir a velocidade em ambos os sentidos, para o pessoal poder estar entrando ali no bairro. Só que ali, tendo em vista que é uma BR federal, é difícil do município estar, difícil, e também não pode estar implantando aí esses redutores de velocidade. Então, que seja ali iluminado, feito uma espécie de portal, né, tendo em vista aí essa grande quantidade de munícipes que têm procurado aquela área para estar aí
construindo a sua moradia. Né? Recentemente foi ali já toda asfaltada, a Rua João Pates ficou muito boa, também com recurso federal, então aqui parabenizar a todos os envolvidos, né? E mostrando como aquele bairro ali está crescendo. Então, o nosso pedido é no encontro aí desse grande crescimento ali daquela região. Seria isso, muito obrigado. Em discussão? Vou encerrar a discussão, coloco em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam como estão. E vereadores contrários, que se levantem. Aprovado o requerimento número 3/2026, pela unanimidade de votos dos vereadores. Alguma justificativa de voto? Passo ao secretário. Fim da ordem do dia, senhor presidente. Esgotada a ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Vereadores que quiserem fazer uso da palavra, por favor, se manifestem. Com a palavra, vereador Borracha. Desculpa, Alemão, vou anotar aqui. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes presentes. Em relação à comissão, até o ano passado, nós sentávamos na segunda-feira e discutia normalmente. Lógico que o regimento interno fala, cada comissão tem o seu horário. Eles marcam o horário. A única coisa que me estranhou é ser às 17 horas da segunda-feira. Nós não temos nem liberdade para conhecer. E hoje, na pauta aqui, tem 2 pareceres favoráveis a projetos e tem um que está de não conformidade, que é um veto que teve, não, uma revogação da lei de câmaras que nós estávamos comentando aqui. Nesse papo que nós tínhamos, por exemplo, que nem o projeto número 1, que está pedindo prorrogação, que era até dia 2026, para a construção do fórum. Foi para 2028. Eu acho que nós temos que... O parecer foi favorável, e está vindo para a Comissão de Finanças, onde que o presidente Cordovan, ele que é o presidente da Comissão de Finanças e Patrimônio, a vereadora Cléo, nós já estávamos entrando em entendimento para nós ter uma conversa com o juiz da comarca, para nós tentar fazer uma ata que, quando construírem aquele imóvel, lá junto ao Ministério Público, que fosse doado isso em termos, onde está o fórum hoje, para o município. Porque nós já doamos vários terrenos, e a recompensa para o município... Então, por isso que naquelas conversas que a gente queria ter, é isso aí. Nós estávamos já em discussões com o juiz aqui, volta a falar, que nós estamos dando por mais 3 anos para a construção, e vai ser um belo investimento. Eu até conversei já com eles lá, vai sair, até 2028 vai sair 3, é a União da Vitória, é o Moarama e mais uma cidade do Norte. E também sobre o caso que veio contra o parecer do projeto 42, que são das câmeras, só que tudo está acontecendo. Agora mesmo, com a explanação do capitão Renan, e nós já tínhamos essa informação, que é um programa do governo, que vem 80 câmaras de início para a União da Vitória, tudo monitorado. E outra coisa que eu queria deixar aqui bem claro aqui também, que no dia 2 teve o secretário de Ciências, o secretário Aldo, uma bela festa lá no Cine Teatro Luz. Só que as coisas, quando acontecem, tem que ser por os 2 lados. Ele falou com o prefeito Ari, e o prefeito Ari assumiu o compromisso, porque hoje a Secretaria de Ciências ainda não tem o dinheiro, não tem empenho para pagar os funcionários, os docentes e os discentes. Ele assumiu o compromisso que vai ser gratuito desde janeiro, mas a prefeitura pagou os docentes e os discentes em janeiro e vai pagar fevereiro, com o intuito que o secretário prometeu de ressarcir. Era isso por hoje, senhor presidente. A palavra ao vereador Alemão, da Agropecuária. Palavra livre, então. Com a palavra, professor Márcio Dzic. Agora, na palavra livre, boa noite a todos que nos acompanham aqui, em casa. Acho pertinente as colocações do vereador Borracha. Realmente, nós precisamos nos alinharmos enquanto comissões e conversar em prol do benefício do munícipe de União da Vitória.
né, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, ela analisa sob o prisma constitucional e da legalidade. O que foi os pareceres dos projetos que adentraram, né, foi colocado dessa forma, até um dos projetos veio com uma consideração da nossa procuradora, né, aí nós encaminhamos ofício ao Executivo, devolvemos o projeto para que seja corrigido, né, e estamos trabalhando nesse sentido. Né. Se mudou a questão aqui da reunião das comissões, acho que temos que conversar. Nós somos 13 vereadores, 13 representantes, e temos que trabalhar em benefício do povo de União da Vitória. Picuinhas, brigas, isso não vai fazer, não nos acrescenta, não soma em nada. Então, nós temos que conversar sim, concordo com o vereador, né, e que possamos estarmos em harmonia, alinhados, para que possamos fazer o nosso trabalho em benefício à população. Senhor presidente, seria isso. Boa noite. Palavra livre. Com a palavra o vereador Valdir Luiz Cortellini. Primeiramente, boa noite a todos os nossos participantes hoje dessa Câmara, também as pessoas que nos acompanham, aos nossos colegas vereadores. Eu quero parabenizar e cumprimentar o capitão, ele já saiu, né, mas agradecer pelas explicações, que isso foi muito bom. E também parabenizar toda a equipe da Polícia Militar pelo bom trabalho que tem feito aqui na nossa região, aí no nosso município. Quero também dar o meu sentimento, de coração mesmo, para a família do meu amigo Renato. Pode contar com a gente está acompanhando todo o seu andamento. A gente, às vezes, não vai em um e outro, mas conte com a gente. Nós estamos acompanhando, todos os vereadores, a gente conversa com o outro, está acompanhando esse andamento. Então, não se preocupe. Se depender de nós vamos primeiro escutar a justiça. E depois a gente toma nossas atitudes. Também eu queria falar que eu tenho várias reclamações e também eu tenho aqui vários requerimentos, né, de iluminação pública, de haste e lâmpadas. Já tem esses postes nessas ruas, são várias ruas que a gente tem solicitado, desde lá do bairro São Sebastião, ali também vem ali aquele outro bairro ali, mais para frente lá, toda aquela extensão que vai até aquela outra, ali, loteamento Vila Rica, são ali, eu acho que mais ou menos uns 20 postes, que está uma escuridão total. E aí a gente entrando em conversa com o tempo aí, com dessa Infoco, né, que começou, então eles disseram que primeiramente eles iam trocar todas as lâmpadas e em seguida iam começar a colocar as hastes e as lâmpadas nesses postes que já existem, mas não tem as lâmpadas. E já se passaram vários e vários meses, eu até hoje não vi. Se algum vereador viu eles trocando em algum poste que não tem, me desculpe, mas eu não vi. Então, gostaria de conversar com vocês, nossos colegas vereadores, para que nós convide alguém, um representante da Imperfoco, que venha aí e dê uma explicação para nós, como é que está o andamento, como é que foi o serviço, o que já foi feito e o que tem que fazer daqui para frente. Mas o que não dá para deixar é ficar nessa conversa de vamos trocar. Vamos trocar, mas até agora eu não estou vendo novidade dessas trocas, aonde não tem ainda. Então, era isso que eu queria colocar nessa noite e agradecer a presença de cada um de vocês aqui nessa Câmara e convidá-lo. Venham sempre, é um prazer para nós ter vocês aqui nessa Câmara. Boa noite a todos. Palavra livre. Com a palavra o vereador Cordova Neto. Olá, boa noite a todos. Gostaria de imediato me dirigir aí ao seu Renato, também ao seu Jonas, fica aqui meus sentimentos. Tive, durante grande parte de todo o acontecimento, aí em conversas
com o seu Renato, a gente procurou aí estar colaborando da melhor maneira possível. Tem coisas que acabam saindo da nossa alçada, mas saiba que tem aqui os sentimentos. Hoje estivemos conversando novamente a respeito de todo o ocorrido, né? Muitas vezes, né, a minha maneira de trabalhar é uma maneira mais discreta, mais conservadora, e até prezando aí muitas vezes a exposição da família enlutada, aí que a gente sabe toda a dificuldade durante esse período. Então evito muitas fotos e selfies e aparecer em alguns locais que longe de fazer política num momento como esse, né? Eu só gostaria de deixar claro aqui e parabenizar a grande parte dos vereadores pelo empenho que tiveram aí durante todo esse momento, né, senhor Renato? A gente sempre procurou aí, deixei sempre muito claro, eu como pai também, né, de toda essa situação, a gente está do lado da família, né? A gente sempre procurou estar fazendo a nossa parte como vereadores, né? Depois do ocorrido ali, imediatamente, a gente foi até o gabinete do prefeito em exercício, era o Toco na ocasião, eu, o vereador Ricardo, o Tica também, o Pires, a respeito de pedir que fosse aberto um processo administrativo, o qual o prefeito entrou em contato com a secretária e, no outro dia, já estava feito esse processo administrativo, né? Bem como, já nesse mesmo dia, as vereadoras Cleonice, a pastora, também a vereadora Thais, entraram com ação no Ministério Público, na primeira e na quarta promotoria, o qual está sendo, né, já investigado, tudo isso daí também aí pelas nossas promotorias do município, né? A gente sabe de todo o empenho também da Polícia Civil, né, através desse corpo robusto, né, com investigadores, escrivãos, também o setor de perícias, delegacias especializadas. A gente sabe também que eles estão fazendo o trabalho deles, né? O pessoal às vezes fica falando em CPI, mas nós aqui dentro da Câmara não temos uma estrutura mínima nem perto, né, de toda essa estrutura que a gente sabe que a Polícia Militar tem, que o Ministério Público também tem. O que a gente está em cima do pessoal para ver como que está sendo os encaminhamentos, né? A gente também procura estar em cima do Conselho Regional de Medicina para ver todas as medidas e que a justiça seja feita, senhor Renato. Pode ter certeza, né, que lá em cima estão vendo tudo o que está acontecendo e a justiça vai ser feita com certeza. Mudando de assunto, aproveitar aí que o meu tempo já está estourando, mas eu não posso de falar sobre o que aconteceu hoje pela manhã aqui na Câmara de Vereadores. 9h, reunião da comissão, não pode utilizar da tribuna para vir falar em verdades. Eu, na semana anterior, já não queriam fazer a reunião das comissões, alegando que a CCJ tinha cancelado todas as reuniões. Entrei em contato com o novo diretor, Enéas, e falei que haveria, sim, semana que vem, reunião da Comissão de Constituição, de Finanças, que é a qual eu presido. O senhor Enéas chegou um pouquinho atrasado na ocasião, mas abriu a Câmara. E, embora não tivessem projetos para a nossa comissão, nós temos muito a discutir sobre a finança do nosso município. E hoje fomos surpreendidos. Quem foi surpreendido hoje, presidente, foi nós, não pelo que foi colocado aí nas redes sociais. Nós chegamos aqui e nos deparamos com a Câmara de Vereadores fechada, no horário definido para a Comissão de Finanças. Tendo projeto ou não, aí é outra história. Porém, existia um projeto em regime de urgência aqui na Câmara de Vereadores, por isso que estavam diversos outros vereadores de outras comissões. Tá? Projeto esse que foi aprovado na sessão anterior à urgência desse projeto. Eu não entendi por que esse projeto não foi votado hoje. O trâmite está sendo um pouco diferente aqui na Câmara de Vereadores, porque nós temos agora um funcionário que tem, segundo o presidente, uma bagagem lá de São Mateus do Sul, mas tem que ter o compromisso aqui com o município de União da Vitória também. Tá? Nós estávamos aqui esperando, e eu até agora não entendi por que esse projeto com regime de urgência não foi colocado em votação no dia de hoje. Tá? Pelo que o diretor me informou, o presidente encaminhou para a prefeitura retirar a urgência disso.
Mas nenhum dos vereadores sabem disso. Então, deveria ter feito isso antes de ter colocado para aprovar a urgência aqui, colocado em votação. Daí tudo bem. Mas depois que é aprovado a urgência, deveria colocar em votação. Tá? Então, são projetos. Hoje não tivemos um projeto em votação aqui. Desculpe, Márcio, presidente da CCJ, mas a comissão da CCJ fazendo... presidente. A gente tem a semana inteira, faltando 2 horas para a sessão, vai dar o parecer. Entende? Daí acaba comprometendo toda a celeridade, a eficácia que a gente procura trazer aqui para a Câmara de Vereadores. Pela ordem, senhor presidente. Citou meu nome, 1 minuto. Com a palavra, vereador Márcio Zig, 1 minuto de resposta. Pelo regimento interno, vereador Cordovão, nós temos 15 dias para emitir o parecer da CCJ. 15 dias. Foi feito antes do prazo, dos 15 dias. Todos os projetos que chegaram para mim, eu analisei e emiti parecer. Inclusive este da retirada da urgência. E ainda pedi para o diretor para encaminhar para as demais comissões. Então, eu acho que aí é um equívoco. O que é da minha prerrogativa enquanto vereador e presidente da CCJ, estou fazendo. Existe prazo regimental e eu estou seguindo de acordo com o que está estabelecido no regimento interno da Casa. Seria isso, presidente. Com a palavra, a vereadora protetora Guga. Boa noite a todos e a todas que nos acompanham de suas casas. Eu não poderia deixar aqui, Renato, hoje de expressar os meus sinceros sentimentos a você, a Sueli, né? Mandei mensagens para ela, mas acho que, infelizmente, ela deve estar muito abalada. Quero deixar registrado que eu, como vereadora, o que eu puder fazer para dar de apoio para vocês, para a família, contem comigo. Não é só na UPA que está ocorrendo erros. Tivemos um caso aí que eu expus a público, né, do caso Eliezer, que também, se não fosse, seu Renato, uma corrida contra o tempo, hoje a gente não estaria lembrando, né, com tanto sentimento da Brenda, mas do Eliezer também. E isso a gente não pode mais admitir, né? Porque a saúde tem que ser prioridade em nosso município, independente da classe social, do que tem mais, do que tem menos, se é atendimento, né? O atendimento tem que ser prioritário em nosso município, a saúde, independente se é idoso, se é criança, se tem alguma comorbidade mais grave, mas eu acho que a nossa saúde precisa melhorar muito. E parabenizo, né, com tanta tristeza, a família de vocês está tirando forças que, olha, não sei de onde vocês estão tirando tanta força, em ver tanta movimentação, em tantas pessoas envolvidas. E acredite, seu Renato, isso não vai ficar assim, né? Temos o inquérito, tá vários órgãos aí envolvidos, e vai ser tomadas as devidas providências, né? Só peço que a dona Sueli, você acalmem o coração, que vai acontecer as coisas, né? A justiça vai ter que ser feita, né? E contem comigo para o que vocês precisarem, tá? E não somente vocês, mas a população que passar por algum momento delicado com a saúde, né? Procurem, podem me procurar, que o que tiver ao meu alcance, eu vou correr atrás. Não é só pelo menino Eliezer, seja por quem for, eu vou arregaçar as mangas e o que depender de mim eu vou atrás, tá bom, seu Renato? E mando um abraço para a dona Sueli, né? Que ela se mantenha firme, que Deus está no comando de tudo. E algo que eu quero deixar registrado nessa noite também, nessa casa a gente tem um regimento a seguir. Então, eu peço os vereadores que ainda não têm o conhecimento desse regimento e quanto às reuniões, de que forma elas devem proceder, façam o favor de pegar esse regimento e ver os artigos, onde diz, me apresente um artigo, que a Comissão de Constituição e Justiça é obrigado a se reunir com as outras comissões. Por favor, se alguém tiver, compartilhe comigo, porque eu não me sinto mais bem como vereadora nessa casa, que o que tem aqui? Defende-se muito o seu poder, mas o trabalhar mesmo, infelizmente, está difícil, gente. Está difícil mesmo, e se depender de mim para se reunir com as outras comissões, eu me nego. E eu, como vereadora, perante o artigo, eu não sou obrigada. Tenho esse braço direito aqui, que é o Márcio. A gente tem nosso grupo, inclusive com o diretor da Câmara, onde discute
todos os pareceres das comissões. Não passa só pelo Márcio, passa pelo Márcio, por mim, pelo Alemão, pela doutora Amanda, que é advogada dessa Câmara, e eu me nego a fazer alguma coisa que não esteja nesse regimento desta casa, porque eu preciso me respaldar como vereadora. Então, eu não sou obrigada a estar aqui às 9h da manhã na segunda-feira. Tá, pessoal? Então, deixo aqui registrado para a população. Não é obrigatoriedade da Comissão de Constituição e Justiça estar aqui às 9h. Caso algum dos meus colegas tenha isso documentado no regimento interno, apresente amanhã no nosso grupo para o diretor, para ele deixar público aonde obriga. A nossa comissão está aqui. A nossa comissão realmente se debruça sobre os projetos. Isso não é da boca para fora, porque o nosso trabalho é algo muito sério, que é a comissão mais importante dessa Câmara de Vereadores. Então, eu só quero deixar registrado para a população que esse vídeo que correu hoje, que tínhamos que estar aqui, eu quero que alguém prove que eu deveria estar aqui hoje às 9h da manhã. Caso contrário, me farei presente todas as segundas-feiras às 9h da manhã. Caso contrário, eu me nego me reunir com as outras comissões, porque aqui não tem diálogo. Aqui só tem diálogo quando é do interesse da maioria, tá? E eu não estou aqui para fazer conchavo com a maioria e trabalhar pela população, que é por ela que eu fui eleita. Né? E não poderia deixar, presidente, nesses últimos minutos, de agradecer muito a explanação do capitão Renan, que esteve aqui presente nesta noite, o belo trabalho que estão fazendo em nosso município. Né? A gente não pode deixar de reconhecer que a gente está tendo muito apoio da Polícia Militar. Na noite de hoje seria isso. Muito obrigado, presidente. Já iria te interromper porque eu tinha terminado, mas, né, como foi passado um pouquinho ali. Com a palavra, vereador Ricardo. Senhores vereadores, vereadoras, público que nos acompanha presencialmente pelas redes sociais, meu boa noite a todos. Primeiramente, falar da questão de saúde, que está sendo bastante debatida e comentada nos últimos dias. Realmente, a gente se fez presente, já após o fato que ocorreu, falamos diretamente com o prefeito em exercício, e já no mesmo dia foi dado a ordem para criar, né, uma sindicância e um trabalho de um processo administrativo junto à UPA. E cada vereador aqui, de alguma forma, está contribuindo. Né? Está na Polícia Civil, está no Ministério Público, né? Está no Conselho Regional de Medicina, e esperamos que realmente possa ser apurado e realmente punido, caso se apure realmente quem teve ou uma negligência ou, de alguma forma, direta nessa situação. Realmente é de lamentar, também conhecia pessoas, familiares, e realmente a gente quer o melhor. Né? Vereadores que correm atrás de recurso, não há dinheiro nenhum que vá pagar isso aí. Mas a gente quer, de alguma forma, estar contribuindo. Né? Esperamos que essas investigações por esses órgãos sejam rápidas, porque eles têm estrutura de pessoal, estrutura jurídica, né? principalmente na nossa promotoria, né? e no Poder Judiciário. Esperamos que realmente seja investigado, seja apurado essa situação. Quanto à questão das comissões que foram discutidas, o que nós tivemos o ano passado inteiro? Todas as manhãs de segunda-feira, reunião aqui, neste local. Praticamente todos os vereadores, toda segunda-feira. Adotou-se um posicionamento contrário ao começo desse ano. Não está no regimento a obrigatoriedade das comissões se reunirem na segunda-feira. As reuniões das comissões se reúnem quando combinada entre os 3 membros. Só que, assim, por um lado, eu fui agradecido em muitas manifestações das comissões aqui. Obrigado, Ricardo, pela opinião. Outros vereadores foram lisonjeados
por contribuir com ideias. Era um momento, inclusive, que convocamos o secretário municipal e outros representantes do Executivo para vir aqui conversar conosco. As comissões falavam dos seus pareceres, opinavam, foi muito boa aquela situação. Mudou-se, optando pela questão regimental. E não foi comunicado essa interrupção, certo? E chegamos aqui, realmente, estava fechadas as portas. Chegávamos antes, chegávamos 8h40, 20, 30 minutos, 15 minutos, sempre antes das 9 horas, tudo aberto, a gente estava lendo, se informando alguma coisinha, e nos deparamos com as portas fechadas. Então, realmente, é uma questão de diálogo, adaptar. Alguma comissão depende do parecer da outra, sugerir um encaminhamento, uma solicitação de informações. Esse é um momento bastante importante. Mas, se vai se trabalhar diferente, paciência, esperamos que não dê atraso no serviço da... Uma parte, nobre vereador. Uma parte. Em momento algum quis dizer que a gente teria que se reunir todos juntos, todas as comissões. Eu só falei que deveria estar aberto no dia de hoje, às 9 horas da manhã, porque eu, como presidente, solicitei que fosse aberto hoje para a nossa comissão se reunir. Tá? É só para explicar bem a situação. Segundo ponto, que eu quis falar anteriormente, a respeito da Comissão de Constituição e Justiça. Pelo que o diretor agora da casa falou, que esses parecer, que a reunião iria hoje às 17 horas se reunir para emitir o parecer. A gente tem a semana inteira agora, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, às 5 horas, 2 horas antes da sessão ordinária, vai apresentar o parecer. A gente não teve projeto para votar. Talvez, se fosse hoje pela manhã, como era anteriormente, a gente já teria dado o parecer da Comissão de Finanças, a gente teria 3 ou 4 projetos para estar colocando em votação no dia de hoje. É só isso que eu estou querendo falar, para a gente ser mais objetivo, mais eficaz e acelerar mais o trâmite dos projetos aqui dentro da casa. Seria isso. Muito obrigado e boa noite. Da minha parte também era isso. Obrigado e boa noite. Palavra livre. Então, nesse momento, a respeito de algumas coisas que foram faladas, quero aqui falar como vereador, né? É por isso que nós precisamos alterar esse regimento interno, vereador. É por isso. Né? Que está defasado há anos, Foi contratada uma empresa, dinheiro público, até foi motivo de denúncia no Ministério Público, denúncia anônima, né, que é cheia de denúncia anônima, foi arquivado, mais um arquivado. Estou colecionando arquivamentos, graças a Deus. Que toda honra e toda glória seja dada a Ele. Então, os projetos, eles estão no grupo dos vereadores. Agora, o senhor quer mandar no horário da Comissão de Constituição e Justiça? Converse com eles. Os pareceres saem após a comissão fazerem sua reunião. Tudo bem querer se adiantar, querer ajudar o Executivo em alguns projetos, mas precisamos respeitar o regimento interno desta Casa de Leis. Chega dessa narrativa que o presidente é autoritário, que o presidente não segue o regimento. Nós vamos seguir o regimento e continuar conduzindo essa Casa de Leis enquanto eu estiver presidente com mãos firmes. Senhor vereador, fazer política é uma coisa. Apoiar as causas do bem é outra. Se não vai na manifestação, não faz nada. Se o vereador vai, quer aparecer. Complicado, né? Eu não preciso aparecer. Muito menos fazer politicagem em cima de um assunto tão sério que foi esse caso da Brenda. As eleições são apenas em 2028. Deixar bem claro. Então, existe diferença entre reuniões conjuntas e reuniões separadas. E quantas vezes o senhor faltou a essas reuniões e comissões, senhor vereador? Quantas vezes faltou? Engraçado que a vereadora... Eu quero deixar claro que, pela ordem, licença, já que vereador, não citou, com licença, eu não citei o seu nome faltar, mais não uma é vez. comigo. Você sabe que senhor foram vereador, algumas questões pontuais de saúde, o qual todas eu avisei antes de justificar. Com licença, senhor vereador, estou fazendo uso, e o regimento também fala que o presidente não pode ser interrompido. Daí, se eu peço para cortar o microfone, né, é processo em cima do presidente. Está difícil, gente, conduzir essa casa. Está difícil tentar trabalhar aqui.
Está difícil trabalhar com pessoas contras, alguns são contras, e a população vai ver toda essa verdade. Tenho tantas ideias, planos, para que essa casa fique forte, para que essa casa exerça o seu papel, mas às vezes tem pessoas que prejudicam. Então, como eu falei, muitos vereadores têm faltado à reunião das comissões. E eu não segui o regimento interno que fala em tirar esse vereador das comissões. Eu não segui a ferro e fogo, eu não segui o regimento, né, e depois fui criticado. A vereadora Thaís, que exercia o cargo de vereadora até um tempo atrás, faltava quase que todas as reuniões, não foi questionada, né? Por que será? Agora está do lado do governo, mas enfim. Então, sobre o projeto de regime de urgência, vereador, até me estranha, porque você é o líder do governo. Será que não tem diálogo lá? Esse projeto veio de forma errada. Quando se vem um regime de urgência para essa Casa de Leis, ele tem que ter uma justificativa em cima do pedido de urgência. Não teve. E o próprio executivo retornou um ofício aceitando que cometeram esse erro. Está aqui, ó. O prefeito tirou a urgência. Então, eu acredito que o líder precisava, pelo menos, saber disso. Meu tempo está quase se encerrando, né? Então, não, como eu falei, não quero mais que ser acusado de não cumprir o regimento. Por que não me ligaram, como eu falei? Às 9h04, estava aberto. Se quiser, eu mostro as imagens dessa Casa de Leis. Onde a nossa funcionária aqui, que é concursada da limpeza, foi até ali, abriu a porta, os senhores querem entrar? Outro detalhe, nem bateram na porta. Quando você vai em algum lugar, procurar por alguém, entrar em algum lugar, você bate, você chama, você espera, você liga para alguém. Não teve nada disso, gente. Né? O vereador não recebeu uma ligação, não recebeu uma mensagem. Mas, enfim, quero aqui falar do último assunto, então, que foi o decreto número 45/2026, onde o prefeito municipal, Ari Carneiro Júnior, decretou no artigo 1, ele nomeou a senhora Thaís Juliana Teixeira Pinto Domingues Biberbach ao cargo de secretária municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Urbanismo, a partir de 4 de fevereiro de 2026. Então, acho bastante estranha essa nomeação. Eu não sei para qual dos lados que ficou mais feio isso. Se é para o prefeito, que assumiu que as críticas e denúncias que a vereadora fazia eram verdadeiras, ou a vereadora, que agora faz parte de um governo que ela dizia que eram incompetentes. Palavras da vereadora. Que estavam todos perdidos e que não sabiam o que estavam fazendo. Até criticou o secretário Cleomar, que se faz presente aqui, que tinha assumido uma secretaria, criticou a respeito da competência dele. E nós estamos vendo o trabalho que vem exercendo. Então, agora vamos aguardar... Presidente, mas pela ordem novamente. A gente tem um prazo de 5 minutos. Quando eu ultrapasso o meu tempo, o senhor corta a minha palavra. Agora, o senhor pode pegar e ficar usufruindo dos 5 minutos e mais quanto tempo quiser. Com licença, vereador, como foi falado... Quando nós estamos discutindo, a gente tem que se colocar em igualdade como todos os vereadores. Então, pela ordem, não pode usar a prerrogativa do cargo da presidência para ter mais tempo para falar que os outros vereadores. Pela ordem, vereador. Somos todos os vereadores e todos têm os 5 minutos para falar. Agora, quando eu ultrapasso o meu tempo regimental, a minha palavra é cortada. Agora, o senhor pode ficar usufruindo da palavra o quanto bem entender. Vamos falar mais uma vez. Então, você vai discutir, passa a presidência. Alguém tem que estar coordenando os trabalhos. Precisamos mudar urgentemente esse regimento interno. Já foi questionado aqui. No regimento não fala o tempo do presidente, fala que é a mais, igual foi questionado, nem a mais nem a menos, mas fala das considerações finais. Isso não é consideração final. Me desculpe, presidente, mas também a gente tem que ser pelo ordem, correto. senhor então, presidente, agora... o tempo já deu, senhor presidente. Considerações finais é dentro dos tempos dos 5 minutos. Então, agora vamos aguardar aí os próximos dias. Você vai se confirmar aquilo que nós já sabemos, que apenas se trata de uma manobra política e os vários comentários negativos na internet falam por si mesmos. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença dos senhores vereadores e convoco para a próxima reunião ordinária no dia 23 de fevereiro de 2026, às 19 horas. Tenham todos uma boa noite, uma boa semana, que Deus os abençoe poderosamente.